Paz, Shalom. Fazendo a leitura da última parte do Evangelho de Lucas, capítulo 10, de casa. Há alguns dias eu tenho estado um pouco rouca, nem sei exatamente o porquê, mas que o Senhor há de curar minha voz para honra e glória no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Já coloco diante do Senhor. E às vezes eu faço a leitura da rua, às vezes eu faço de casa. Quando está o tempo mais frio, ou às vezes até chove, então eu fico mais em casa. Mas Deus seja louvado que possamos fazer, né? Então aqui diz assim, começando do versículo 21, o Senhor Jesus, ele fica alegre. O Senhor Jesus, ele fica alegre quando ele pensa em nós. Sabe? Cuidado com essas religiões que elas não pregam o amor de Cristo. O Senhor Jesus, ele fica alegre quando a gente está na obra dele, quando a gente está de acordo com ele. Ele nos ama. Eles nos quer perto dele. Eu sigo um grupo de revelação de oração no Telegram. O Senhor Jesus, ele está sempre falando que quer vir nos buscar. Por quê? Porque ele tem prazer nisso. Mas os homens que não é dono de nós, que não é dono da igreja, os homens, eles ficam te intertindo para outras coisas, ficam te levando para outras coisas, para você nem sequer parar para pensar em Jesus de Nazaré, para você pensar só na religião, só no trabalho da igreja, só na festa da igreja, e você não tem tempo para pensar em Jesus de Nazaré. Nem os cultos é dedicado ao Senhor Jesus. Nem os cultos. Porque eles já fazem os cultos pensando em agradar quem vai lá assistir. Oh, meu Deus. O culto. Tem que ter um culto só para Jesus. Pode reunir, pode vir em show, gospel, mas não é culto. O culto é só para o Senhor Jesus, tem que fazer pensando nele, não nos homens. As pessoas fazem culto pensando nos homens. Eu, por muitos anos, ia na igreja olhando para as coisas materiais. Se eu estava confortado naquela igreja, se eu estava gostando do pregador, se ele pregava bem, se o louvor estava bem. É o culto do humano. E essas pessoas ainda têm coragem de dizer que elas seguem o verdadeiro evangelho, pregam o verdadeiro evangelho. Mas falta o principal, falta o culto, falta a adoração a Cristo. Como que é o culto? O culto a Cristo não tem muita coisa, não. Tem um louvor, o salmo, mas não pode faltar o pão e o vinho. Quando o culto é para Cristo mesmo, não pode faltar o pão e o vinho. Vocês sabiam disso? Oh, santo, santo. Vamos ler aqui. Aqui foi quando os 70 que o Senhor Jesus tinha enviado para pregar, eles voltaram. E eles estavam felizes contando para o Senhor Jesus. Sabe? Gente, tem muita pregação errada por aí. Jesus, vem conosco, nos abençoe, nos cubra com teu sangue. Nos ajuda a entender a tua palavra. Tem pregações erradas por aí, gente. Tem pessoas que elas acham que se elas for orar e falar com Deus, eu estou passando por uma tribulação tão grande, mas é porque eu oro e falo com Deus. Gente, não.
Onde está escrito isso? Os apóstolos, eles passavam por tribulação porque eles pregavam o verdadeiro evangelho. Tem gente que não prega evangelho, que não dá nenhum bom testemunho, faz as coisas erradas, anda no pecado. Ah, eu estou passando por tribulação porque eu oro. Não está escrito isso na Bíblia, me mostra. Me mostra. Uma coisa é a gente passar provação quando está pregando o evangelho de verdade. Outra coisa é a gente sofrer porque a gente fez as coisas erradas. Porque a gente não está fazendo da forma correta e dá tudo errado. E aí a gente põe a culpa que a gente tá... Eu tô sendo perseguido porque eu sou crente. Olha, eu vou ficar até quieta aqui, senão eu vou falar besteira. Vamos lá. Vem conosco, Jesus, cubra-nos. E aí, quando eles chegaram contando a felicidade deles, quando eles saíram para evangelizar, os 70 que Cristo enviou, ó, naquela mesma hora, Jesus exultou, se alegrou, exultou de alegria. Ele ficou, alegria mais alguma coisa, mais uma manifestação de alegria grande. Jesus exultou de alegria no Espírito Santo. Aleluia. A obra de Cristo, ela tem que estar junto com o Espírito Santo. Tem gente que faz aquela obra seca. Só empurra versículo bíblico nas pessoas. Só empurra mas é uma pregação seca. Sabe aquelas pregações secas que as pessoas fazem? Tem que ter Espírito Santo, gente. Seu Espírito Santo, você pode ganhar adepto para a sua religião. Mas são pessoas infelizes, são pessoas mal-humoradas, são pessoas que qualquer coisinha elas viram a cara para os outros. Isso não é de Cristo, não. Não tem o Espírito Santo, não, gente. Não tem o Espírito Santo, não. Olha o que o Senhor Jesus falou, que ele exultou de alegria no Espírito Santo. O Espírito Santo é alegria, gente. Pessoa que é religiosa. Ai, gente, eu fico até irritada com algumas coisas. Uma vez uma pessoa veio falar para mim, ai, aquela irmã lá da igreja é ignorante, brigou tanto com as filhas que não viu nem sequer uma filha casar. As filhas engravidaram, de tanto ele xingar, as filhas engravidou, nem casou. E aí, essa mesma pessoa veio falar mal da igreja cristã do início. Aí, sabe o que eu falei para ela? Eu falei, tá, pois então você fica aí lá na igreja lá com o ignorante, que só sabe xingar as filhas, que nenhuma nem sequer casou, de tanto que ele xingava, o crentão, sabe? Aquele crentão perfeito que só sabe xingar os outros e amaldiçoar os filhos. Tá cheio disso nas igrejas evangélicas protestantes. E vou falar porque é mesmo. Tem aqueles que largam os filhos lá sozinhos com os empregados. Não, estou fazendo a obra. Mulheres, estou fazendo a obra. E os filhos lá jogados. É, gente. Os filhos jogados. O marido sem esposa. Estou fazendo a obra. A primeira obra da mulher é cuidar da casa e dos filhos. Essa é a primeira obra da mulher. Ou então não casa, não tenha marido, não tenha filho, que aí você... Apóstolo Paulo não avisou? Não casa. Fica só para servir o Senhor. Mas aí quando fica só, depressão. Gente, ser humano é complicado. Ser humano é complicado. E coloca toda a culpa em Deus. Ou no diabo, né? Quando não é Deus, é o diabo. Mas a culpa sempre vai para algum. Cubra-nos, Senhor. Cubra-nos, no Pai, Filho e Espírito Santo. Misericórdia. Cubra-nos. Cubra-nos, Senhor. Jesus, socorro. E aí a pessoa primeiro falou de um fulano lá,
que era nunca tá feliz com a família, nunca tá feliz, tá sempre reclamando de tudo, nada tá feliz, nada tá satisfeito. Tinha 3 filhas mulher, não viu nenhuma casar, todas engravidaram sem casar, de tanto que o pai falava, xingava ela, acho que ela ficava revoltada. Acho que nem fazia coisa errada, mas às vezes julga, enfim. Sabe aquele negócio? Eu não tô fazendo, mas ele disse que eu tô fazendo, vou fazer. Eu não sei, gente, o que foi, não conheço essa história, vieram me falar. Aí eu falei alguma coisa da igreja cristã do início. Essa pessoa falou, não, eu prefiro fulano lá. Falei, pode seguir o fulano lá, ignorante. Vai! Gente, vocês acham que eu vou, na minha idade, eu vou ficar mais implorando pra crente velho de 200 anos? Falei, vai sim, vai com os ignorantes, vai com os que só sabem julgar, vai. Ai, Jesus. Quem tem o Espírito Santo de Deus, às vezes tudo bem, a gente tá passando uma luta, preocupação, é uma coisa, gente, mas a pessoa vê dia e noite, 40 anos, 50 anos, só reclamando dentro de casa, e diz que é crente. Ainda se acha o melhor crente. Um religioso. Misericórdia. Naquela mesma hora, Jesus exultou de alegria no Espírito Santo e disse, Pai, Senhor do céu e da terra, eu te dou graças porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai. Bendigo-te, porque assim foi do teu agrado. Sabe quem é o pequenininho? Não é pequenininho porque é criança. Aqui era adulto que estava pregando. É pequenininhos porque não é arrogante, não é prepotente, não se acha melhor que os outros. Não vive dentro de casa só xingando a mulher e os filhos. E pega a Bíblia, põe debaixo do braço para a igreja e acha que é santo. Misericórdia. Gente, eu não estou podendo nem falar muito. E me vem essas coisas na cabeça. Jesus, socorro, me ajuda. Vamos lá. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai. Nem quem é o Pai senão o Filho. Aquele a quem o Filho quiser revelar. Ok? Tem um monte de gente por aí dizendo que viu Deus. Se Jesus revelar, ok, porque ele falou assim, a quem ele quiser revelar. Se Jesus quiser revelar, ok, mas tem que ser do querer de Jesus. Sem ele, seu Jesus, para chegar ao Pai eterno, é só com ele. Não tem outro meio. Vamos lá. Voltou-se para os seus discípulos e disse, de todos os olhos que veem o que vós vedes. Pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes e não o viram. Ok? Muitos reis, muitas pessoas importantes, muitas pessoas estudadas, antememos profetas do Eterno, desejava ver o que aqueles homens simples pescadores estavam vendo. Pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram. Nem mesmo Davi estava vendo aquilo, gente. Nem mesmo Davi tinha visto. E vê o que vos vedes e não o viram. E ouviu o que vos ouvis e não o ouviram. Senhor Jesus, a gente veio ouvir as tuas maravilhas, para a glória do teu santo nome. Aleluia. Levantou-se um doutor da lei e, para pô-lo à prova, lá vem os doutores da lei. Gente, doutor da lei religioso.
Aquele que se acha mais crente que os outros. Sabe? O ignorante, o arrogante, que se acha mais crente que os outros, acha que tem o melhor evangelho. Acha que lê a Bíblia mais que todo mundo. É o doutor da lei, o fariseu. Tem um monte hoje, viu? Pensa que acabou, não. Levantou-se um doutor da lei para pô-lo à prova. Perguntou, mestre, que devo fazer para possuir a vida eterna? Ok? Mas ele não conhecia toda a lei? Ele lá já não falava? Mas ele só queria pôr o Senhor Jesus à prova. Disse-lhe Jesus, que está escrito na lei? Você não crê em Moisés? O que Moisés escreveu? Como és que lês? Você não é doutor da lei? Como é que você lê a Torá? O que você entende? Ok? Respondeu ele, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu pensamento. Que está em Deuteronômio 6,5. E ao teu próximo como a ti mesmo. Okay? Jesus era próximo. Próximo é aquele que está perto de nós. Será que ele estava amando o Senhor Jesus como a Torá manda? Falou-lhe Jesus, respondeste bem, faz isso e viverá. Ok, você respondeu bem, só falta viver. É o que acontece hoje com os chamados reformistas protestantes. Responde na ponta da língua. Ok, agora viva o que você está falando. Ou pensa que é por ser doutor da lei ou doutor do evangelho. Naquela época eles eram doutor da lei. Hoje as pessoas, doutor do evangelho. E fica lá, pega um versículo. O versículo está lá tão fácil de entender, porque Jesus já nos deu a revelação. E a pessoa fica, olha, mas eu acho que isso quer dizer, mas eu acho. Gente, outra coisa que eu detesto, as pessoas vêm com o acho dela. Mas eu acho. Entra por um ouvido, nem entra. Tem pessoas que dizem assim, entra pelo ouvido e sai por outro. Não, no meu nem entra. Quando eu começo a ver as pessoas falar, olha, mas eu acho, mas é que... ai, não, tchau com seus achismos. Não deixa nem entrar, não. Nem para sair para um lado. Nem para entrar para um ouvido e sair por outro. Não quero, não. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, e quem é o meu próximo? Pronto. Aí quando mexeu com o próximo... Quem mexeu com o próximo? Você acha que ele não sabia que era o próximo? É claro que ele sabia, era um doutor. Não era um qualquer. Ele queria saber que era o próximo, ele estava próximo de Cristo, Cristo era o próximo dele, mas ele veio perguntar quem era o próximo. Jesus então contou um homem, o Senhor Jesus é paciente, se fosse nós já xingava. Senhor Jesus, tem hora que eu vejo assim, Senhor Jesus, com a paciência, para ensinar aqueles fariseus. Aí o Senhor Jesus foi lá contar. Jesus então contou, um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos de ladrões, que os despojaram e depois de terem maltratado com muitos ferimentos, retiraram-se, deixando meio morto. Por acaso, desceu pelo mesmo caminho um sacerdote, viu e passou adiante, foi embora, não parou. Igualmente, um levita, hoje as pessoas dizem que é levita, não sabem nem o que é levita. Levita era os da tribo de Levi que ia para o templo para cuidar do templo, ok? Igualmente, um levita, chegando àquele lugar, viu e o passou também adiante. Foi embora também, não parou para socorrer. Mais um samaritano,
Os samaritanos. Sabe quem são os samaritanos? Somos nós. Nós somos samaritanos. E precisamos observar como era o samaritano. Hoje as pessoas querem ser os fariseus. Oh, Jesus, ajuda-nos. As pessoas hoje elas querem ser os fariseus, elas não querem ser os samaritanos. Mas é para a gente ser o samaritano, não o fariseu. Mas um samaritano que viajava, chegando àquele lugar, viu-o e moveu-se de compaixão. Aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho, colocou-o sobre sua própria montaria, o cavalo que ele estava indo, e levou a uma hospedaria. Uma hospedaria tipo uma enfermagem, gente. E tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários. Os 2 denários. Os 2 denários, 2000 anos, 2 denários. No dia seguinte, tirou 2 denários e deu ao hospedeiro, dizendo: trata dele, e quanto gastará mais, na volta te pagarei. Ok? 2 denários. Se depois de 2 dias aquele homem tivesse bom, ele ia voltar para casa. Mas se não tivesse, precisasse mais um pouco, aquele homem, quando voltasse, ia pagar, porque era um homem honesto. Naquela época as pessoas davam a palavra e cumpriam. Qual desses 3 parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? Respondeu o doutor. Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vai e faz tu mesmo. Faz a mesma coisa. Haja de misericórdia com os necessitados. A salvação é pela graça, a salvação é pela graça, eu já estou salvo para o céu. A salvação é pela graça, mas Jesus dá para quem ele quiser, a salvação é dele. Ok? Está fazendo o que ele pediu? Não vai na onda desses reformistas não, gente, que pegou Romanos lá e interpretou errado e fez com que os crentes ficassem tudo preguiçoso. Vamos lá. Estando Jesus em viagem, entrou numa aldeia onde uma mulher chamada Marta recebeu em sua casa. Tinha ela uma irmã por nome Maria, que assentou aos pés do Senhor para ouvi-lo falar. Marta, toda preocupada. Aqui já entra outra história, gente. Marta, toda preocupada na lida da casa, os cuidados da casa, veio Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã deixe só a servir? Deixa eu só, né, a servir. Eu sozinha estou fazendo tudo. Eu sozinha estou fazendo comida, estou lavando a louça, tive que trocar a toalha da mesa. E a minha irmã não faz nada. Acho que eu ia ser mais ou menos igual essa irmã que ia estar lá com Jesus. E a outra ia me xingar. Oh, Jesus, vem comigo. Santo é teu nome. Se bem que eu já levei muitos xingos. Muitos. Mas enfim. Eu levei muito xingo por gostar muito de ir na igreja, aquelas coisas todas, sabe? Por gostar de... Enfim, vamos lá. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas muito inquieta e te preocupas com muitas coisas. Acho que Marta devia estar fazendo tanta comida que não tinha nem necessidade. O Senhor Jesus não estava preocupado com tanto de comida, nem comida diferente. Se desse um pedaço de pão para ele. Lembra que ele falou lá quando estava conversando num poço? Os discípulos chamando ele para comer, ele não foi comer. E ele falou: a minha comida é fazer a vontade do meu pai.
Ok? Você já não está preocupado com o banquete que Marta está fazendo. Tem gente que se preocupa tanto com o banquete na igreja, é a festa, é a comemoração, é não sei o quê, e põe todo mundo para trabalhar, e tem que fazer comida, e não sei o quê. Mas não está pondo as pessoas como Maria aos pés de Cristo. Está pondo para fazer outras coisas, comida, bebida, mas não está pondo as pessoas aos pés de Cristo como Maria estava. Cuidado com a igreja que arruma muita coisa para fazer, mas não encaminha as pessoas aos pés de Cristo. Vem comigo, Jesus, misericórdia, me ajuda. Respondeu-lhes o Senhor: Marta, Marta, andas muito inquieta e te preocupas muitas coisas. No entanto, uma só coisa é necessária. Uma só coisa. Gente, o Senhor Jesus falou, ele é o dono de tudo. O Pai pôs tudo na mão dele. E ele falou, uma só coisa é necessária. Como assim uma só coisa, Senhor? Mas eu tenho que lavar, passar, cozinhar, limpar a casa, fazer comida, buscar água na fonte, cuidar dos animais. E você diz que uma coisa só é necessária? Como? Gente, a tradução colocou assim. Quem escreveu colocou assim. E falou assim, assim, pronto, acabou. No entanto, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte, que lhes não será tirada. Que maravilha! Que maravilha! Sabe qual é a melhor parte que você tem que escolher? Estás aos pés de Cristo. Ai, tem que cantar no coral, tem que cantar no conjunto, tem que pregar, tem que ir na visita, tem que ir lá, tem que viajar, tem que ser... Mas não vai aos pés de Cristo a sós. Está atarefada como a Marta. Tem um monte de igreja que está como a Marta, corre atrás de uma coisa, e diz que está trabalhando para Deus. É para a obra. Para a obra. Para a obra. E aí você vê pastores com burnout. Agora tá chique, né? Que fala burnout. E a minha internet já tá... minha bateria que tá acabando aqui, gente. Ó, a minha bateria tá acabando, mas eu já terminei. No entanto, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte e isso não lhe será tirada. Escolha a boa parte. E eu vos deixo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até a próxima. Que o eterno Deus vos abençoe com a bênção da paz, da saúde, da prosperidade. Escolha a melhor parte aos pés de Cristo. Pai, Shalom. Vem comigo, Jesus, me ajuda também a escolher.